Senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos acompanha pela TV Senado, pela Rádio Senado, também pelas mídias sociais. Eu subo essa tribuna hoje para falar de novo sobre as reformas que estão sendo feitas. Eu queria só aproveitar, a maioria são mulheres turistas que estão aqui visitando o plenário. A senadora Gleice Hoffmann, do Paraná, líder do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada pela presença dos senhores, e a senadora e todos nós damos boas-vindas à visita dos senhores aqui ao plenário do Senado Federal. Muito obrigada. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigada, senadora. O que me traz aqui são, de novo, as reformas que estão sendo apresentadas, estão sendo discutidas no Congresso Nacional agora, principalmente a reforma da Previdência. Nós estamos vendo aí uma discussão sobre o recuo do governo na proposta que mandou. A proposta é tão ruim, é tão perversa com os trabalhadores, é tão perversa com o povo brasileiro, que o próprio governo está vendo que a sua base parlamentar, na Câmara primeiro, porque ainda não chegou no Senado, não consegue aprovar essas propostas. Porque é impossível você ficar passivo e aprovar uma proposta que retira direitos, que fazem as mulheres trabalharem 10 anos a mais, vão tirar das mulheres 130 benefícios previdenciários, que fazem os trabalhadores rurais trabalharem também a mais, a mulher trabalhadora rural, que faz os professores trabalharem a mais, ter mais contribuição e ainda ganharem menos. Isso, de fato, não pode ser recebido por essa casa, pelos parlamentares que são representantes do povo, e achar que isso vai fazer bem para o Brasil. O que faz mal para o povo não pode fazer bem para o Brasil. E aí eu queria comentar um pouquinho os recuos que o governo teve, porque eu já vi algumas lideranças falando que com essas propostas, agora a reforma da Previdência pode ser aprovada, que diminuíram as maldades e está mais adequada à nossa realidade. É mentira. Continuam ainda pagando o maior preço as pessoas mais pobres desse país. Por exemplo, a idade e tempo de contribuição. O que nós temos na proposta original? Como nós temos hoje, né? Hoje, por idade, o homem se aposenta com 65 anos, a mulher com 60 no regime geral, contribuindo por 15 anos. Como que eles colocaram na proposta original? Todo mundo para 65 anos. Aqui eu não estou falando dos servidores públicos, estou falando do regime geral de previdência. Mas a contribuição por 25 anos. A gente tem a média de contribuição máxima no Brasil, cerca de 20 anos. Então, vai aumentar 5 anos de contribuição e, no caso das mulheres, nós vamos ter mais 5 anos de idade. O que eles estão fazendo agora para tentar remediar? Deixando os homens com 65 e as mulheres com 62. Baixaram 3 anos para as mulheres e continuam 25 anos de contribuição. Ora, isso não é uma mudança significativa, é uma vergonha propor isso. Está querendo o quê? Enganar as mulheres brasileiras? Não vai levar em consideração a dupla jornada de trabalho, a dificuldade que as mulheres têm na formalização do emprego, o acesso mais tardio ao mercado formal. Vão querer colocar com isso que estão cedendo e fazer com que o Congresso aprove essa reforma. Nós somos contra, não tem que mexer na idade aqui. Nós estamos falando do regime geral de previdência, senador Requião, onde o máximo que as pessoas ganham é cerca de R$5.000. É o máximo, é o teto do regime geral. A maioria ganha um salário mínimo, mais de 70% ganha um salário mínimo. É sobre essas pessoas que nós estamos falando. E querem que essa mulher, que já tem dupla jornada, trabalhe em situações mais inadequadas de trabalho, trabalhe mais? Para pagar a conta do quê? Desequilíbrio orçamentário, que é mentira, que nós vamos ter agora a reforma da Previdência, a CPI da Previdência, que vai mostrar que a gente não tem déficit na Seguridade? Mas não termina aí. O cálculo dos benefícios. Como foi demais, né, dizer que o povo tinha que trabalhar 49 anos para ter 100% do seu benefício, seja no regime geral, seja no regime previdenciário, eles mudaram a regra agora. Agora não é mais 51% da média salarial e mais 1% por ano de contribuição. Vai ser 70% da média, mais um percentual que aumenta progressivamente. Então, você não vai ter que trabalhar mais 49 anos para ter a tua remuneração completa. Você vai ter que trabalhar 40 anos. Eu fico perguntando, eles acham que enganam quem com isso, gente? Vai falar para o trabalhador braçal, vai falar para o trabalhador que é rural, que ele vai ter que trabalhar, pagar por 40 anos para ter direito a se aposentar com o teto da Previdência?
Isso é ridículo, gente. Um presidente que se aposentou com 55 anos. É muita cara de pau mandar isso como uma negociação que vai melhorar a reforma da Previdência. No setor público, por exemplo, levaram muita pressão de professores, de policiais. Aliás, os policiais entraram nessa casa, o que não é correto, quebrando a casa, mas foi preciso fazer isso para eles acordarem. Aí o que eles estão propondo? Estão propondo o seguinte, que aposentam-se na mesma idade da iniciativa privada, todo mundo, 65 e 62, professores e professoras. Antes era todo mundo 65, lembrar que professora se aposentava com 55 e professor com 60, e eles estão colocando que os professores vão ter uma redução mínima, não disseram ainda como vai ser, e que os policiais terão a idade mínima de 55 anos. Aí eu pergunto, qual é a regra para policial ter 55 anos, professor não ter 55 anos, e o trabalhador rural, que eles estão diminuindo 5 anos, ser de 60 anos? Qual é a regra? Como é que eles discutiram essa diferença para chegar a essa brilhante conclusão? Ou eles estão querendo enganar a população? Querem enganar quem? A regra, senadora, diminui a idade para quem quebrar o Congresso Nacional, como fizeram os policiais. Eu estou achando que é isso. Eles estão estimulando o povo a ir a uma guerra civil, a uma convulsão social. Só pode ser. Não é possível. E ainda apresentam isso como um avanço. E o relator da Previdência está dizendo que isso aqui está bem. Agora parece que está recebendo pressão de outros setores, vai arrumar. Então, quando chegar aqui no Senado da República, nós não vamos ter a proposta original, vamos ter uma série de remendos. E eu quero aqui também alertar que estão dizendo que o Senado da República já está negociando antes, para quando chegar aqui a reforma aprovada na Câmara, a gente não fazer nenhuma negociação. Pois nós não vamos ficar mansos aqui, não. Não vamos ficar mansos. Nós vamos com o povo para dentro do Senado da República. Que história é essa de vender o nosso voto anteriormente lá na Câmara, negociar o nosso voto lá? Nós não aceitamos essa reforma. Agora não é momento de ter reforma. A questão do benefício de prestação continuada, por exemplo, que é dado à população mais pobre e que pagava com 65 anos, eles puseram para 70. Agora estão abaixando para 68. 68, abaixaram 2 anos. Me diga, vocês acham que uma pessoa que é pobre, que não conseguiu contribuir com a Previdência, que sempre teve dificuldades, inclusive passando fome, que tem no benefício de prestação continuada, um salário para se manter depois na sua velhice, vai ter que trabalhar até os 68 anos? Essa gente está com o quê na cabeça? Com o quê? Mas é essa a proposta que eles estão fazendo aqui. E que os trabalhadores rurais, todos vão ser para 60 anos. Era 60 anos o homem, 55 a mulher, eles puseram para 65 todos. E agora todos com 60 anos. Eu estou achando que o senador Requião tem muita razão. A regra, o critério deles é para quem entrar e quebrar o Congresso Nacional, porque não tem justificativa, né, colocar para policial 55, para trabalhador rural 60, fazer esse imbróglio todos que estão fazendo. Pensão por morte, que eles disseram que não podia acumular salário. O cara que ganhava um salário mínimo, se fosse beneficiária de uma pensão por morte e tivesse uma aposentadoria de um salário mínimo, teria que optar por uma. Isso é ridículo. Agora eles estão dizendo que até 2 salários mínimos pode ficar acumulando aposentadoria. Gente, 2 salários mínimos são R$ 1.800, não chega a R$ 1.900, e eles acham que isso é um grande benefício? É um grande benefício? Quando o teto no serviço público é de R$ 30 mil, R$ 33 mil, e quando muitos ainda recebem além do teto, que tipo de gente está fazendo essa reforma? E é isso que eles estão propondo, como uma medida que vai melhorar. Então, o que eles estão tentando vender para a população com essa negociação da Câmara é um desplante, um disparate. Nós não podemos aceitar. E muito menos dizer que o Senado já vai aprovar o que vier da Câmara porque está lá negociado. Não vai aprovar, não. Não vai, senador. Nós vamos ser firmes aqui. Sei que Vossa Excelência, senador Requião, vai ser firme. Nós vamos ser e o povo brasileiro vai estar junto com a gente nisso. Vai estar junto, porque nós não vamos aceitar. Se tiver que ter uma convulsão social, vai ter. Agora, em cima dos mais pobres, não vai ser colocado um ajuste fiscal que não ajuda o Brasil a crescer. Aí, esses dias me perguntaram, mas então, senadora Gleice, se não é esse ajuste, qual é a proposta? Pois nós vamos apresentar uma proposta. Nós vamos ter um seminário, dia 24, segunda-feira, quero convidar aqui, senador Dário, que também está no plenário, para participar.
que é sobre desenvolvimento econômico inclusivo, com soberania nacional. Vamos ter 3 mesas, inclusive o presidente Lula vai participar desse seminário, para discutir a indústria nacional, medidas econômicas de médio prazo para o desenvolvimento e a situação política do país. Mas nesse seminário, nós já vamos lançar um material que nós preparamos com as bancadas do Senado e da Câmara dos Deputados, que são medidas emergenciais para recuperação da economia, do emprego e da renda. Nós temos medidas emergenciais, não precisamos fazer essas reformas, não. E são medidas que vão dar certo, porque já deram certo. Quando nós tivemos a crise de 2008 e 2009, e o presidente Lula utilizou muitas dessas medidas para recuperar a economia, gerar o emprego e melhorar a renda. Então, é isso que nós queremos apresentar à sociedade brasileira. E, rapidamente, eu quero falar dessas medidas aqui, que nós vamos estar entregando na segunda-feira aos participantes do seminário, e vou entregar a todos os senadores aqui desta casa, todos os deputados, para mostrar como a gente sai de uma crise sem tirar dos mais pobres. Primeiro, numa situação de crise, um país, um governo tem que proteger os seus trabalhadores, o direito dos seus trabalhadores, o patrimônio dos seus trabalhadores. A primeira coisa é retirar de pauta a reforma da Previdência e a reforma trabalhista e revogar a lei da terceirização. E aí eu concordo com o senador Requião, que está defendendo um referendo sobre essas medidas aprovadas aqui no Congresso. Nós temos que perguntar para o povo se quer a terceirização, perguntar para o povo se queria a emenda constitucional 95. Temos que tirar isso de pauta. Isso dá proteção social mínima aos trabalhadores brasileiros, às pessoas mais pobres. Nós temos que aumentar urgentemente as parcelas do benefício do seguro-desemprego. A lei prevê isso. Em casos de crise de desemprego, como nós temos hoje, mais de 13 milhões de pessoas, aumenta as parcelas do seguro-desemprego e aumenta o valor das parcelas, para não deixar as pessoas passando fome, não deixar as pessoas sem renda, sem direito. E outra, antecipar o abono salarial de 2016, que só será pago em 2018, agora para 2017, porque a regra é assim, o abono salarial de 16, uma parcela é paga em 17, outra parcela é paga em 18, em 2 parcelas. Como nós estamos em crise, vamos adiantar, colocar dinheiro na mão do povo. O povo com dinheiro consome, faz um ciclo virtuoso, ajuda o comércio, ajuda a indústria. Vamos aumentar o Bolsa Família e qualificar as famílias beneficiárias. Numa situação de crise e de desemprego, aumenta-se o programa. E vamos instituir o 13º para o Bolsa Família. Isso ajuda muito, é dinheiro que vai para a mão do povo. Vamos ampliar o programa Minha Casa Minha Vida para habitação popular faixa 1, aquela que tem subsídio do governo. Qual é o problema de você colocar recursos do FGTS no Fundo de Arrendamento Residencial, como nós já fizemos, remunerando o fundo, e não fazer o que esse governo sem vergonha está fazendo, que é colocar o fundo de garantia para financiar imóveis a partir de R$700 mil. Que vergonha é essa? Quem tem renda para financiar imóvel de R$700 mil não vai comprar imóvel agora, mas se a gente colocar no fundo de arrendamento residencial, nós vamos financiar imóvel para os que mais precisam, vamos subsidiar e nós vamos ter o mercado da construção civil vigoroso de novo, empregando gente. É isso que nós precisamos. E vamos garantir o aumento real do salário mínimo. Eles estão querendo colocar uma tampa no salário mínimo. Nós não podemos permitir isso. Num momento de crise, mesmo o PIB caindo, aumenta-se o salário mínimo. Por quê? Porque você beneficia 18 milhões de aposentados e pensionistas, e você beneficia os trabalhadores da iniciativa privada, que um grande número ganha salário mínimo. É mais renda. E quem ganha salário mínimo, senador Dário, gasta tudo. Não coloca no mercado financeiro. Então, ele vai lá para a venda, lá no interior de Santa Catarina, lá no comércio e compra. Isso faz o comércio girar, isso faz com que as empresas tenham que produzir para atender o comércio. Então, está tudo errado o que esse governo está fazendo, está na contramão de medidas que melhoram a economia. Por isso, nós estamos propondo aqui. Aqui está a nossa proposta contra a reforma da Previdência, alternativa à reforma da Previdência, alternativa à reforma trabalhista, alternativa à emenda constitucional 95 e alternativa
também a terceirização. É assim que nós vamos sair da crise. Aí aumenta a receita, aí você equilibra o orçamento. Nós temos que ampliar os gastos de saúde e educação. É isso que os países desenvolvidos fazem. Não é esse corte absurdo, não é essa forma de austeridade no orçamento. Segundo conjunto de medidas, esse é um primeiro conjunto. Segundo conjunto de medidas, nós temos que fortalecer as empresas brasileiras para gerar emprego e renda. Nós temos que ampliar as linhas emergenciais do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa, para refinanciar a dívida das empresas e ter capital de giro. Não é possível que o BNDES fique com 100 bilhões em caixa, já devolveu 100 bilhões para o Tesouro, fique com 100 bilhões em caixa e não financie, não coloque para refinanciar a dívida e capital de giro. Nós temos que liberar o depósito compulsório dos bancos para renegociar a dívida das empresas. Não é liberar por liberar. Nós temos um grande compulsório bancário. Libere e diz, banco, você pode pegar o teu compulsório para renegociar a dívida da empresa ou para fazer um plano de capital de giro, não para ficar fazendo especulação e para aumentar a dívida. Nós temos que garantir um câmbio competitivo, parar de usar câmbio para baixar a inflação. De novo, o Banco Central estava colocando o câmbio para baixar a inflação. Nós não podemos ter uma supervalorização do real, senão as nossas exportações caem. E hoje nós temos uma grande exportação brasileira, que é responsável pelos empregos aqui no Brasil. Nós temos que fortalecer o Banco do Brasil para ampliar o crédito agrícola. Nós sabemos que o setor agrícola tem um potencial de expandir a economia brasileira. É o que mais exporta, mas também a agricultura familiar. O que fez esse governo? Fechou a agência do Banco do Brasil, que eram as principais financiadoras da pequena agricultura. Aí o agricultor familiar tem que viajar quilômetros de distância para ir num banco, conseguiu o Pronaf. E fez mais o quê? Aumentou os juros do Pronaf, reduziu aquelas parcelas do Pronaf para aquele agricultor de menor renda. Esse governo tem o quê na cabeça? Vai voltar a pobreza no campo. Nós temos que fazer com que o Banco do Brasil volte a financiar para a agricultura com taxas menores, porque sempre foi assim e deu certo nesses últimos 13 anos. Nós temos que apoiar os setores de alta tecnologia. Nós temos setores de ponta na tecnologia brasileira, petróleo e gás, eletroeletrônica, biotecnologia, energia. E como é que a gente faz isso? Direcionando as compras públicas aqui para quem desenvolve esses setores dentro do mercado brasileiro. Nós temos que voltar a ter obrigatoriedade de conteúdo nacional. Um absurdo que estão fazendo, estão desmontando o conteúdo nacional. E esses dias nós travamos um debate aqui junto com o senador Paim e eu fiz uma defesa do conteúdo nacional. Não foi em cima de um documento do PT, do governo do Lula ou da Dilma, foi em cima de um documento da Fiesp, que acordou agora, que viu para que serve o golpe do pato amarelo, que quem está pagando o pato são eles também, porque não tem mais conteúdo nacional e a empresa brasileira, a empresa nacional está quebrando. Nós temos que aumentar o comércio sul-sul, principalmente com os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e com o Mercosul, que esse governo está desmontando. Todas as nossas compras com os estados do Mercosul eram superavitárias para o Brasil. Eu não entendo por que nós estamos acabando com isso. É uma vergonha. Por quê? Porque tem diferença ideológica com o governo da Venezuela, com o governo do Uruguai, com sei lá com qual governo. Aí nós ganhamos no mercado, nas nossas compras. Não, mas nós vamos acabar, porque o governo tem divergência ideológica. Isso é de uma burrice imensa, mas é isso que estão fazendo. Nosso terceiro conjunto de medidas, recuperar a capacidade de investimento do Estado em todas as esferas, é revogar essa PEC maléfica, a 95. Por isso, volto aqui de novo a proposta do senador Requião. Nós temos que consultar a população num referendo. Nós queremos ficar com 20 anos o nosso investimento congelado? Um país que não tem infraestrutura? Onde é que essa gente está com a cabeça? Tirou da onde essa ideia? E também congelar o gasto dos estados? Temos que estabelecer um regime fiscal para o desenvolvimento econômico, um regime anticíclico. Não é possível o PIB cair e a gente querer fazer superávit primário. É loucura, ninguém faz isso. Nós temos que aumentar as receitas públicas por meio da tributação progressiva. Temos que taxar lucros e dividendos. Temos que parar com essa isenção tributária de juros sobre capital próprio. Temos que voltar a ter mais taxação nos níveis do imposto de renda que ganham salários mais altos. Agora vão fazer o quê? Vão colocar CID de novo? Vão colocar CPMF? É isso que essa gente vai colocar?
Nós temos que combater a sonegação e recuperar a dívida, e temos que renegociar a dívida com os estados e criar um plano emergencial. Eu queria pedir só mais 3 minutos, senadora Ana Amélia, que eu termino o meu discurso. É muito rápido aqui. Eu só lhe digo, o regimento dá 5 minutos para a liderança e para a comunicação. Eu estou dando 20 minutos para os 2 casos, senadora, em função de termos uma sessão maior. Mas vou atender a solicitação de Vossa Excelência. Eu agradeço. Acho que é um debate importante, como a gente não tem tantos oradores, mas nós temos que renegociar a dívida com os estados sem pedir contrapartida, porque a contrapartida vai ser igual à emenda constitucional 95, que é para os estados não fazerem mais nada. Como é que a gente quer fazer a economia voltar a girar se o estado não puder investir? A única contrapartida na renegociação das dívidas com os estados que nós temos que pedir é investimento. Invistam, por favor. Quarto conjunto de medidas, investir na infraestrutura para uma economia dinâmica e eficiente. Nós temos que recuperar as empresas da construção civil. O Brasil é o único país que penaliza a empresa, a pessoa jurídica. Nenhum outro país penaliza a empresa. Aqui nós penalizamos todas as empresas, dizendo que eram empresas que estavam na corrupção, retiramos o crédito dessas empresas, deixamos essas empresas sem receber do orçamento público, paramos as obras públicas e elas desempregaram milhões de pessoas. Nós temos que punir a pessoa física que utilizou a empresa de forma errada, mas tem que voltar o crédito para as empresas, tem que voltar o orçamento da União pagando essas empresas para que elas terminem as obras que estão paradas. Nós temos várias obras paradas na União, como a transposição do Rio São Francisco, eixo norte, que nós temos que terminar, como a integração das nossas ferrovias, as obras paradas nos estados, as obras ferroviárias, que é a Norte e Sul, que está parada. Nós não podemos fazer com que as empresas paguem essa questão da corrupção. Não são elas as corruptoras, são as pessoas físicas. Portanto, tem que voltar o crédito e o pagamento do orçamento. A outra coisa, nós temos que colocar para funcionar a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias. A presidenta Dilma implantou essa agência e hoje nós sabemos que um dos principais problemas para as grandes obras é você ter garantia para os empréstimos. Os bancos exigem garantia. Então, nós temos que fazer essa agência brasileira gestora funcionar. E sabe como pode funcionar? Com parte das nossas reservas internacionais para crédito de banco e dos BRICS. Nós podemos usar. Nós não podemos tirar as nossas reservas e aplicar em obra pública, porque aí nós podemos ter problemas, sim, em relação à credibilidade brasileira. Agora, você dizer que uma parte das suas reservas podem servir de garantia para essas operações de crédito e também de garantia para operações de crédito junto aos BRICS, ao banco que nós criamos de Brasil, Rússia, China, Índia e a África do Sul, podemos sim, porque isso pode nos dar crédito para várias agências de fomento que nós temos e fazer com que esses países invistam, inclusive o Brasil, e lançar um Fundo Nacional de Desenvolvimento e Emprego. Tem que usar uma parte desse dinheiro do BNDES que está lá para um fundo para a gente gerar emprego. Nós vamos matar o povo, deixar o povo desempregado e vamos ficar cortando benefício social? E como mais questões que nós podemos fazer, o quinto ponto de medidas, nós temos que salvar a Petrobras. Não é possível fazer o que estão fazendo com a Petrobras agora. Estão vendendo a Petrobras, estão privatizando a Petrobras, dizendo que é preciso fazer isso para combater a corrupção. Gente, é um absurdo. Nós fizemos um levantamento, não é meu, aqui é da FUP, dizendo o seguinte, que as perdas estimadas da Petrobras com a Lava Jato, com a corrupção, chegam a 6,6 bilhões de reais, que é o que está se divulgando. Agora, as perdas auferidas da Petrobras, com o que eles chamam de impairments, ou seja, as medidas que a Petrobras está tomando, como desinvestimento, vendas de ativos, abrir postos do petróleo da Petrobras, sabe quanto estão chegando? 110 bilhões de reais. 110 bilhões. Nós estamos jogando 110 bilhões fora para justificar 6,6 bilhões de corrupção. Ora, façam-me o favor. Ninguém aqui está defendendo corrupção. Quem deve tem que pagar e tem que esse dinheiro ser revertido para a Petrobras. Agora, desmontar a principal empresa brasileira, a que mais investiu, a que mais gerou emprego e riqueza nesse país, em nome disso, é uma covardia. Nós não temos um plano de soberania nacional.
E como último pacote de medidas, o sexto pacote, nós temos que ter uma redução estrutural de juros. Tem 3 projetos para reduzir juros nesse Senado aqui, no plenário. Nenhum foi votado até agora. A nossa inflação, senador Dário, está abaixo da meta e nós estamos com juros reais de 6%. Que história é essa? E o Banco Central ainda vai pensar se vai baixar 1%? É ridículo. Nenhuma economia consegue se recuperar assim. Então, temos que votar os projetos que estão aqui e definir o duplo mandato do Banco Central. O Banco Central tem que cuidar da inflação e tem que cuidar do emprego, como faz o Fed americano. E os bancos públicos têm que baixar os seus spreads para dar crédito, têm que competir. Hoje, nós temos apenas 4 bancos que respondem por 74% do crédito no Brasil. Nós temos que usar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, como já usamos anteriormente, para ter spread mais barato e para fazer o juro de mercado cair. Essas são as medidas, portanto, que nós apresentamos à sociedade brasileira, como já governo que fomos, para se contrapor à reforma da Previdência, à reforma trabalhista, às reformas que estão retirando os direitos da população brasileira. Muito obrigada, senhora presidente.